Existe uma boneca que está trancada atrás de um vidro blindado em um museu no Connecticut. O vidro não é para proteger a boneca dos visitantes. É para proteger os visitantes dela. Eu sei o que você está pensando. Você já viu os filmes. Aquela boneca de porcelana aterrorizante com um vestido branco que se move pelos cantos escuros. Mas deixa eu te mostrar uma coisa. Esta é a Annabelle dos filmes da Warner Brothers, uma criação de Hollywood, design criado para assustar, para vender ingressos, para fazer você pular da cadeira no cinema. E esta é a verdadeira Annabelle, uma simples boneca de pano, cabelo de lã vermelha, vestidinho de flores, sorriso inocente pintado. Parece até inofensiva, não é? Algo que você daria para sua filha brincar. Mas é exatamente isso que a torna muito, muito mais perigosa do que qualquer versão de Hollywood poderia criar. Porque o verdadeiro mal, ele não se anuncia. Ele se esconde atrás do que parece inocente. E a história real dessa boneca? Bem, a Warner Brothers teve que suavizar muita coisa. Porque a verdade é perturbadora demais, até para os cinemas. Antes de começarmos essa jornada sombria, quero avisar. O que você vai ouvir agora são relatos documentados, testemunhos juramentados e evidências coletadas ao longo de 50 anos. Se você é cético, ótimo. Eu também era. Até pesquisar cada detalhe desta história. E agora, bem, eu durmo com as luzes acesas. Vamos voltar no tempo. Ano 1970. Local, um pequeno apartamento em Hartford, Connecticut. Nixon era presidente. A guerra do Vietnã dominava as notícias. E numa loja de antiguidades empoeirada, uma mãe procurava o presente perfeito para sua filha. Donna era seu nome completo. Os sobrenomes foram mantidos em sigilo por questões legais até hoje. 28 anos, cabelos grandes e compridos, óculos de armação grande típicos da época. Estudante de enfermagem no último ano. Trabalhava em turnos exaustivos no hospital local, enquanto dividia um apartamento modesto com sua colega de quarto e melhor amiga, Andy. O apartamento ficava no segundo andar de um prédio de tijolos vermelhos construído nos anos 40. 3 cômodos apenas, 2 quartos minúsculos e uma sala que servia também como cozinha. O banheiro compartilhado ficava no corredor. Aluguel, $115 por mês, dividido entre as duas. Não era muito, mas era o que 2 estudantes podiam pagar. A mãe de Donna, uma senhora religiosa que frequentava a igreja metodista todo domingo, entrou naquela loja de antiguidades numa tarde nublada de outubro. O dono, um senhor de origem polonesa chamado Sr. Kowalski, isso eu descobri nos registros de comércio da cidade, tinha acabado de receber um lote de itens de uma venda de propriedade. Entre os itens, uma boneca Raggedy Ann. Para quem não conhece, Raggedy Ann era uma personagem de livros infantis criada em 1915 por Johnny Gruelle. As bonecas eram extremamente populares nos anos 60 e 70. Esta em particular parecia nova, quase sem uso. O vestidinho azul com avental branco estava impecável. O cabelo de lã vermelha brilhante. O sorriso triangular pintado intacto. A mãe de Donna pagou $8,50 pela boneca. Tenho aqui a cópia do recibo que consegui com a família. Embrulhou em papel de presente rosa com lacinhos brancos. No dia 13 de outubro de 1970, uma terça-feira, Donna completava 28 anos. Quando abriu o presente, ficou emocionada. Não pela boneca em si, mas pelo gesto. Sua mãe se lembrava que ela tinha uma Raggedy Ann quando criança, perdida numa mudança aos 7 anos. Donna colocou a boneca em sua cama, apoiada nos travesseiros. Um detalhe decorativo inocente, nostálgico, confortante até. Andy achou fofa. Lou, o namorado de Donna há 2 anos, um rapaz de 27 anos que trabalhava como mecânico numa oficina próxima, foi o único que demonstrou desconforto imediato.
coisa me dá arrepios. Foram as palavras exatas dele, segundo o depoimento que deu aos Warren em 1971. Lou era um cara prático, não acreditava em nada sobrenatural. Cresceu numa fazenda no interior onde aprendeu que tudo tem uma explicação lógica. Mas algo naquela boneca era como se ela estivesse me observando, ele disse. Aqueles olhos de botão preto pareciam seguir meus movimentos pela sala. Dona riu, Andy riu. Era só uma boneca de pano, afinal. Lou estava sendo dramático, paranoico, talvez com ciúmes do presente que não tinha dado. Ele deixou pra lá, mas sempre que visitava o apartamento, evitava olhar diretamente para a boneca. Um pressentimento, um instinto primitivo de sobrevivência que ele não sabia explicar. Os primeiros 14 dias foram absolutamente normais. Donna acordava às 5h30 da manhã para o turno no hospital. A boneca continuava em sua cama, exatamente onde ela a deixava. Andy, que trabalhava numa loja de departamentos no centro, chegava mais tarde e também não notava nada estranho. A rotina seguia: trabalho, estudo, jantares rápidos, sono exausto. Foi no dia 27 de outubro, exatamente 2 semanas após receber o presente, que Donna notou a primeira anomalia. Ela tinha certeza absoluta, e ela enfatizou isso repetidamente em seus depoimentos, que havia deixado a boneca sentada, com as pernas esticadas para frente. Mas quando voltou do hospital naquela tarde, a boneca estava com as pernas cruzadas. Ela perguntou para Andy: "Você mexeu na Annabelle?" Sim, elas já tinham dado esse nome para a boneca, brincando. Andy negou, não tinha nem entrado no quarto de Donna naquele dia. Lou não tinha a chave do apartamento. A senhora Peterson, uma viúva de 73 anos, que morava no térreo, estava visitando a irmã em Boston havia 3 dias. Donna achou que estava imaginando coisas. Turnos de 12 horas no hospital podem mexer com sua percepção, mas começou a prestar atenção, e foi aí que o padrão emergiu. Dia 29 de outubro, braços em posição diferente. Antes apontando para baixo, agora levemente levantados. Dia 31 de outubro, Halloween. A boneca estava tombada de lado, quando Donna tinha certeza de tê-la deixado sentada. Dia 2 de novembro, encontrada no pé da cama, não na cabeceira. Dia 5 de novembro. A primeira mudança impossível de ignorar. Donna e Andy saíram juntas para fazer compras. Elas tinham uma rotina específica de segurança. Mulheres jovens morando sozinhas em 1970 não podiam ser descuidadas. Porta trancada com 2 voltas, janelas fechadas com trinco. A boneca foi deixada no centro exato da cama de Donna. Elas até brincaram sobre isso, posicionando ela perfeitamente. 3 horas depois, quando voltaram com as sacolas de compras, a porta continuava trancada. 2 voltas, janelas intactas. Mas a boneca estava na cadeira da sala, sentada, ereta, facing a porta, como se estivesse esperando elas chegarem. Foi Andy quem sugeriu o teste. Ela era mais cética que Donna, estudava psicologia na universidade comunitária nas horas vagas. Deve ter uma explicação, ela insistiu. Talvez vibrações do prédio, talvez correntes de ar que não percebemos. No dia 8 de novembro, um sábado, elas montaram o que chamaram de Operação Boneca. Antes de sair para seus respectivos trabalhos, primeiro, marcaram com giz branco o contorno exato da boneca na cama, cada braço, cada perna, a posição da cabeça. Segundo, espalharam uma fina camada de talco no chão ao redor da cama. Qualquer pessoa ou coisa que se aproximasse deixaria pegadas. Terceiro, colocaram um fio de cabelo de Donna atravessado na maçaneta da porta pelo lado de dentro. Se alguém entrasse, o cabelo cairia. Quarto, Lou, a contragosto, instalou um pequeno trinco adicional na porta por dentro, que só poderia ser aberto com uma chave que Donna levou consigo. Às 19h47 daquele sábado, elas voltaram. O cabelo estava intacto na porta. O trinco adicional ainda fechado. Donna abriu com sua chave. Entraram
cautelosamente. O talco no chão completamente intocado. Nenhuma marca sequer. Mas a boneca estava de pé, em pé, no meio do quarto, a 1,5 metros da cama, os braços levemente abertos, como se oferecesse um abraço, a cabeça inclinada para a direita, e no colo dela, um papel dobrado. O papel era papel pergaminho amarelado, antigo, com textura áspera. Donna e Andy não tinham papel pergaminho no apartamento. Procuraram em todas as gavetas, armários, caixas, nada. A loja de artigos de papelaria mais próxima ficava a 3 quilômetros e não vendia esse tipo de material. A mensagem, escrita em lápis vermelho, outro item que elas não possuíam, dizia apenas "Help us", nos ajudem. Nos dias seguintes, mais mensagens apareceram. 10 de novembro. Help Lou. Ajudem Lou. 12 de novembro. Miss me. Sentem minha faca. 14 de novembro. I'm lonely. Estou sozinha. 16 de novembro. Uma mensagem mais longa, perturbadora. Lou will be first. Lou será o primeiro. As letras eram infantis, tremidas, como se uma criança pequena tivesse escrito com dificuldade. Mas havia algo errado na caligrafia. Andy, estudando psicologia, notou. As letras são inconsistentes, como se algo tivesse tentando imitar escrita infantil, mas não conseguisse manter o padrão. No dia 20 de novembro, Donna estava no limite. Não dormia direito há semanas. Andy pulava com qualquer barulho. Lou se recusava a entrar no apartamento. Elas precisavam de respostas. Foi então que uma colega enfermeira de Donna mencionou conhecer uma médium. Senhora Margaret Harrison, 54 anos, que conduzia as sessões espíritas em sua casa vitoriana em West Hartford. A sessão foi marcada para 23 de novembro, uma segunda-feira, às 20 horas. O custo? $25, uma fortuna para as duas estudantes. Elas levaram a boneca numa sacola de papel pardo. Lucy recusou a participar, disse que era besteira perigosa. Esperou no carro do lado de fora. A casa da senhora Harrison era exatamente o que você imaginaria. Móveis antigos, cortinas de veludo vermelho, cheiro de incenso, cristais em cada superfície. Elas conduziu para uma sala nos fundos, iluminada apenas por velas. Uma mesa redonda de carvalho escuro no centro. A boneca foi colocada no meio da mesa. A médium segurou as mãos de Donna e Andy, formando um círculo ao redor da boneca. Fechou os olhos. Começou a respirar profundamente, ritmicamente. Por 5 minutos, nada. Então sua voz mudou. Ficou mais suave, mais jovem. Meu nome é Annabelle Higgins. Eu tinha 7 anos. Morri aqui, onde seu prédio está agora. Foi em 1943. Havia um campo aqui. Eu brincava sozinha. Caí num poço abandonado. Ninguém me encontrou por dias. Morri sozinha, com frio, com medo, no escuro. A médium continuou, ainda naquela voz infantil. Eu gostei de vocês. Vocês são gentis. Como as irmãs, que eu nunca tive. A boneca, ela me lembra a que eu tinha. Posso ficar com vocês? Posso habitar a boneca? Eu só não quero mais ficar sozinha. Donna, com o coração maternal que toda enfermeira desenvolve, com os olhos cheios de lágrimas pela história trágica, cometeu o erro que mudaria tudo. Ela disse: sim, você pode ficar. A mudança foi instantânea. Naquela mesma noite, quando voltaram para o apartamento, a boneca estava em posição diferente, novamente. Mas agora tinha permissão certa. Era só a pequena Annabelle querendo brincar. Donna e Andy até começaram a falar com a boneca, dizer boa noite,
Bom dia. Tratá-la como uma presença amigável. Lou estava furioso. Vocês são loucas. Deram permissão para um fantasma morar com vocês. Mas elas o acalmaram. Era só uma criança perdida. Que mal poderia fazer? O mal veio 3 dias depois. 26 de novembro, quinta-feira de Ação de Graças. Lou tinha concordado relutantemente em jantar no apartamento. Peru, purê de batatas, torta de abóbora. Uma tentativa de normalidade. A boneca estava na sala, sentada no sofá, assistindo à televisão. Eles ficaram assustados, sim, mas não se sentiram diretamente atacados por ninguém, nem pela boneca. Por volta das 22 horas, Lou começou a se sentir mal. Tontura, náusea, uma pressão no peito. Disse que ia deitar um pouco no quarto de Donna. Ela foi buscar um remédio para dor de cabeça no banheiro. Andy estava lavando os pratos. O grito de Lou atravessou o apartamento. Donna correu para o quarto. Lou estava no chão, segurando o peito, sem ar. Sua camisa estava rasgada e, por baixo, 7 marcas de arranhões profundos. 3 linhas descendo, 4 atravessando horizontalmente, formando quase uma cruz invertida. Os cortes eram profundos o suficiente para sangrar, mas o mais perturbador, eles queimavam. Lou disse que era como se ácido tivesse sido derramado nas feridas. A boneca, que estava na sala momentos antes, agora estava no quarto, no chão, a menos de meio metro de Lou. E Donna jurou, e ela mantém isso até hoje, que viu o sorriso pintado da boneca parecer maior. Os próximos dias foram um inferno. Objetos voavam pela casa. Quadros caíam das paredes. A televisão ligava sozinha, sempre no mesmo horário, 3h33 da manhã. As luzes piscavam em padrões e os sonhos. Todos os 3 relataram o mesmo pesadelo recorrente. A boneca em tamanho humano, parada no pé da cama, observando. No dia 30 de novembro, Donna acordou com a sensação de mãos pequenas em volta do seu pescoço. Não havia nada lá, mas as marcas vermelhas de dedos pequenos permaneceram em sua pele por horas. 1º de dezembro, Andy encontrou seu terço, presente de primeira comunhão, derretido dentro da gaveta. O metal estava retorcido, em formato que lembrava um símbolo que ela não reconhecia. 2 de dezembro, Lou teve o pior ataque. Estava dirigindo para a casa do trabalho quando sentiu mãos invisíveis agarrarem o volante. O carro foi direcionado para a faixa contrária. Ele lutou pelo controle e conseguiu parar no acostamento. Quando olhou pelo retrovisor, jurou ver a boneca no banco de trás. Piscou. Nada lá. Sua prima em Bridgeport, que mencionou ter lido sobre um casal que investigava casos sobrenaturais, Ed e Lorraine Warren. Ela tinha um recorte de jornal. Casal de Connecticut investiga casas assombradas. Havia um número de telefone. A ligação foi atendida por Lorraine. Sua voz era calma, maternal, mas ficou imediatamente séria quando Angie mencionou a boneca e a sessão espírita. Não toquem na boneca, não falem com ela, não a olhem diretamente. Estaremos aí amanhã de manhã. 4 de dezembro de 1970, 9 horas da manhã. Ed Warren, 44 anos, ex-policial da Marinha, tornado investigador paranormal. Lorraine, 43, clarividente e médium desde os 7 anos de idade. Eles chegaram num Chevrolet preto, trazendo uma maleta de couro cheia de equipamentos. Água benta, crucifixos, sal grosso, gravador de fita. Lorraine parou na porta do apartamento. Não entrou imediatamente. Fechou os olhos, estendeu as mãos. Depois de 30 segundos, abriu os olhos e disse para Ed: "Não é uma criança. Nunca foi." Ed explicou, com a autoridade de quem já tinha visto isso antes, entidades demoníacas não podem possuir objetos inanimados, mas eles podem anexar-se a eles, usá-los como condutores. O que vocês têm aqui é o que chamamos de infestação demoníaca. A entidade mentiu sobre ser uma criança. Demônios sempre mentem. É sua natureza. Os Warren passaram 7 horas no apartamento. Fizeram fotografias. Tenho cópias aqui dos negativos originais. Em várias fotos, há anomalias, sombras onde não deveria haver, distorções ao redor da boneca, uma névoa estranha que não era visível a olho nu.
Lorraine conduziu sua própria leitura psíquica. Sentou-se em frente à boneca, protegida por um círculo de sal grosso. O que ela viu a perturbou profundamente. É antigo, muito antigo. Não é um demônio menor. Está usando a boneca como ponte. O objetivo final é possessão humana. Lou era o alvo por ser o mais cético, o mais resistente. Quebrar o mais forte primeiro, depois os outros caem facilmente. Ed verificou os registros históricos. Nenhuma Annabelle Higgins morreu naquele local. Nenhum poço existiu ali. O terreno tinha sido um pomar de maçãs da família Morrison, de 1892 até 1958, quando foi vendido para construção. Nenhuma morte de criança registrada. Os Warren chamaram Padre Joseph Cook, da igreja de São Miguel. Ele chegou às 17 horas, vestindo sua batina completa, trazendo os elementos para um exorcismo menor, não da pessoa, mas do espaço. O ritual durou 2 horas. Orações em latim ecoaram pelo pequeno apartamento. Água benta foi aspergida em cada canto. A temperatura caiu 15 graus durante o procedimento. Condensação se formou nas janelas, apesar do aquecedor estar ligado. No clímax do ritual, quando o padre levantou o crucifixo sobre a boneca, todas as lâmpadas do apartamento explodiram simultaneamente. No escuro, iluminados apenas pelas velas do ritual, eles viram algo. Uma sombra que não deveria existir, movendo-se contra as leis da física, subindo pelas paredes, convergindo para a boneca. Então, silêncio. A temperatura normalizou. O padre declarou o espaço limpo, mas advertiu: a boneca ainda é um condutor. Ela precisa ser removida e contida. Ed Warren tomou a boneca, colocou-a em um saco de pano branco, borrifado com água benta, então dentro de uma caixa de madeira com sal grosso ao redor. Donna, Andy e Lou assistiram do apartamento enquanto os Warren colocavam a caixa no porta-malas do carro. A viagem de volta para casa dos Warren em Monroe deveria levar 45 minutos. Levou 3 horas. Primeiro incidente. 10 minutos após sair, o motor morreu no meio da rodovia, sem razão mecânica. Ed conseguiu religar após jogar água benta no capô. Segundo incidente. Os freios falharam numa descida. Ed teve que usar o freio de mão e reduzir marchas bruscamente para parar. Terceiro incidente. Numa curva fechada, o volante travou completamente. O carro ia direto para uma barreira. Lorraine gritou uma oração. O volante destravou no último segundo. Ed parou no acostamento, abriu o porta-malas, jogou água benta diretamente na caixa e disse em voz alta: "Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno a cessar." O resto da viagem foi sem incidentes. Os Warren não podiam simplesmente destruir a boneca. Segundo suas crenças e experiências, destruir o objeto não destruiria a entidade anexada. Apenas a liberaria para encontrar outro condutor. A solução? Contenção permanente. Eles já mantinham um museu do oculto em sua propriedade. Uma garagem convertida cheia de objetos supostamente amaldiçoados ou possuídos, coletados em suas investigações. A boneca Annabelle recebeu tratamento especial. Primeiro foi colocada numa cadeira simples de madeira. Um papel com orações e avisos foi colado. Mas ela não ficou lá. 2 semanas após chegar ao museu, Ed entrou e encontrou a boneca no chão, virada para a porta. A cadeira estava intacta, nenhum sinal de entrada forçada. 1 mês depois, Lorraine a encontrou em frente a outra vitrine, olhando para uma múmia supostamente amaldiçoada, como se estivesse comunicando. O incidente mais perturbador. Um padre amigo dos Warren, padre Jason Bradford, visitou o museu, viu a boneca e riu. Ed, você realmente acredita que essa boneca de pano tem poder? Ed imediatamente tomou a boneca dele, repreendeu-o severamente. O padre saiu irritado, achando tudo um exagero. 3 horas depois, a caminho de casa, seus freios falharam inexplicavelmente. O carro colidiu com uma árvore. Ele sobreviveu, mas passou 11 meses no hospital com múltiplas fraturas. Até hoje, ele não entra em museus ou lojas de antiguidades. Após múltiplos incidentes, Ed construiu uma caixa especial. Vidro blindado, de 2 centímetros de espessura em todos os lados.
moldura de madeira de carvalho, madeira considerada sagrada em várias tradições. Dobradiças e fechadura de ferro, e não de outro metal, pois ferro supostamente neutraliza poderes supostamente negativos. Repele entidades sobrenaturais. Na caixa, múltiplas proteções. Um crucifixo de São Bento na parte superior, sal grosso bento na base, água benta aspergida mensalmente, uma oração de contenção em latim colada no vidro frontal e o aviso em inglês: positivamente não abra. Mesmo contida, a boneca continuou causando problemas. Em 1978, um casal de motociclistas visitou o museu. O homem, Peter Kaufman, 27 anos, bateu no vidro e disse: "Olá, bonequinha, quer dar um passeio na minha mota?" Ele riu, zombou, desafiou a boneca a fazer algo. Lorraine, que estava guiando o tour, imediatamente os expulsou. Disse que eles estavam em perigo. Peter riu ainda mais, saiu acelerando a moto com a namorada. 2 horas depois, na mesma estrada que sempre pegava para casa, Peter perdeu o controle da moto numa reta, sem razão aparente. Sem outros veículos, sem óleo na pista, sem falha mecânica. Ele morreu no impacto contra uma árvore. A namorada, Linda, sobreviveu com ferimentos graves. Quando se recuperou, ela contou: segundos antes do acidente, Peter gritou que tinha visto a boneca num retrovisor. Até sua morte, Ed Warren mantinha um ritual rigoroso com a boneca. Bênção semanal com água benta, oração de contenção diária. Nunca, jamais, abrir a caixa. Lorraine, que morreu em 2019, deixou instruções específicas. Annabelle nunca deve ser movida, nunca deve ser vendida e, principalmente, nunca deve ser subestimada. Agora que você conhece a história real, vamos falar sobre o que Hollywood deliberadamente mudou e, mais importante, por que mudaram. Primeira mudança óbvia: a aparência. A Warner Brothers criou uma boneca de porcelana vitoriana aterrorizante, porque, bem, uma Raggedy Ann não venderia ingressos. Mas há uma ironia nisso. A verdadeira Annabelle é mais perturbadora justamente por parecer inofensiva. É a subversão da inocência que causa o verdadeiro horror. Segunda mudança. No filme, a boneca se move visivelmente, ataca fisicamente. Aparece em lugares impossíveis, de forma dramática. Na realidade, os movimentos eram sutis, graduais, psicologicamente torturantes. Hollywood precisa de jumpscares. O demônio real joga um jogo muito mais longo e cruel. Terceira mudança crucial. Os filmes mostram a boneca como intrinsecamente má. Na realidade, segundo os Warren, a boneca é apenas um objeto. É a entidade anexada que causa os fenômenos. Isso é teologicamente importante para a narrativa deles. O mal escolhe corromper o inocente. Mas há coisas que os filmes nem tentaram incluir, provavelmente porque o público não acreditaria. Primeiro, a boneca supostamente envelhece. Visitantes do museu ao longo dos anos relatam que o tecido parece mais desgastado, as cores mais desbotadas, mesmo protegida do sol e elementos, como se ela consumisse a própria forma física. Segundo, o efeito em eletrônicos. Câmeras frequentemente falham perto dela, baterias descarregam, gravadores captam ruídos que não estavam presentes. Em 2009, uma equipe de TV japonesa tentou filmar um documentário. 3 câmeras diferentes falharam. Quando finalmente conseguiram gravar, a fita mostrava apenas estática nos momentos em que a boneca estava em quadro. Terceiro, os sonhos. Múltiplos visitantes, sem conhecimento prévio uns dos outros, relataram um mesmo pesadelo após ver a boneca. Ela em tamanho húngaro, parada na porta de seus quartos, tentando entrar, sempre às 3h33. Para os céticos, a documentação substancial. Relatórios policiais dos acidentes mencionados. Registros hospitalares dos feridos. Depoimentos juramentados de testemunhas. Fotografias com anomalias consistentes.
gravações de áudio com fenômenos inexplicados, correspondências entre os Warren e a Igreja Católica. Mas a evidência mais perturbadora, o silêncio de Donna, Andy e Lou. Após o incidente, eles nunca mais falaram publicamente sobre o caso. Mudaram-se para estados diferentes. Mudaram seus nomes. E quando localizados, ao longo dos anos, a resposta é sempre a mesma. Sem comentários. Por favor, nos deixem em paz. Hoje, em 2024, a boneca Annabelle permanece na mesma caixa de vidro, no Museu do Oculto dos Warren, em Monroe, Connecticut. Após a morte de Ed em 2006 e Lorraine em 2019, o museu é mantido pelo genro deles, Tony Spera. O museu está atualmente fechado ao público, oficialmente por questões de zoneamento. Extraoficialmente, rumores sugerem que os fenômenos aumentaram após a morte de Lorraine. Objetos movendo-se entre vitrines. Sons inexplicados captados pelo sistema de segurança. E a boneca, bem, dizem que ela parece mais ativa. Em 2020, durante a pandemia, rumores viralizaram que Annabelle tinha escapado. O pânico foi tal que Tony Spera teve que postar vídeos mostrando a boneca ainda em sua caixa. Mas observadores atentos notaram: ele nunca chega muito perto, nunca filma por mais de alguns segundos. E nunca, jamais, à noite. Há um detalhe final que poucos sabem. Em 2021, um ex-assistente dos Warren, que pediu anonimato, revelou algo perturbador. Nos arquivos privados de Lorraine havia uma nota, datada de uma semana antes de sua morte. A entidade está ficando mais forte. Ela se alimenta da atenção, do medo, da curiosidade. Cada filme, cada documentário, cada pessoa que pesquisa sobre ela fortalece a conexão. Temo que cometemos um erro mantendo-a. Deveríamos ter. O resto da nota estava rasgado. Então aqui está meu aviso. E leve isso a sério. Se você algum dia visitar Connecticut, se um museu reabrir, se você tiver a oportunidade de ver a verdadeira Annabelle, pense duas vezes. Não é sobre acreditar ou não em forças sobrenaturais. É sobre respeito pelo desconhecido, pelo que não entendemos completamente. Porque no final das contas, seja a boneca realmente amaldiçoada ou não, uma coisa é inegável. Pessoas reais morreram. Vidas foram destruídas. E todos que tiveram contato próximo com ela compartilham a mesma convicção. Há algo terrivelmente errado com aquela boneca. Lembre-se, o mal mais perigoso é aquele que se disfarça de inocência, que espera pacientemente, que precisa apenas de uma coisa para agir: permissão. E você, sem perceber, pode já ter dado essa permissão. Afinal, você assistiu até o fim deste vídeo. Você pensou sobre ela. Você pode até sonhar com ela hoje. Doces sonhos. Se você chegou até aqui, primeiro, parabéns pela coragem. Segundo, me conta nos comentários, você teria dado permissão para a Annabelle ficar ou teria seguido o instinto de Lou desde o início? Se este vídeo te deixou com aquele friozinho na espinha, compartilhe com aquele amigo que adora histórias de terror. Mas avise, depois de conhecer a verdadeira história de Annabelle, bonecas nunca mais parecem tão inocentes. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque semana que vem eu vou contar outra história real que Hollywood transformou em filme. Uma história sobre uma freira que nunca foi freira. Sobre um demônio chamado Valak que existe em grimórios medievais. E sobre por que a Igreja Católica tem um arquivo secreto sobre ele. Até lá, cuidado com as bonecas antigas em lojas de antiguidades. Nunca se sabe qual história elas carregam. Eu sou Almas que Sussurram, e essa foi a verdadeira história de Annabelle. A história que a Warner Brothers não teve coragem de contar.